Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito de Inteligência de Negócio. Eu sou o Cosmo, sou consultor da Amaral Yazbek e o nosso tema hoje, nossa proposta aqui hoje é falar sobre planejamento para microempresa e empresa de pequeno porte. Bom, se você teve curiosidade para acessar esse vídeo, é porque de alguma maneira ou você faz parte ou você conhece alguém que seja micro ou pequena empresa. Em micro e pequenas empresas no Brasil hoje, nós temos mais ou menos aí como 5 milhões e meio de empresa, além de 7 milhões e 200 de microempreendedor individual. Então hoje, esse volume de CNPJ representa mais ou menos ali 75, 76% de todos os CNPJs no Brasil. Isso a gente já consegue notar a importância desse segmento para o Brasil. Até alguns anos atrás, se alguém me perguntasse sobre planejamento tributário para empresa de pequeno porte, eu seria bastante contundente em dizer não há o que se discutir em planejamento para empresa de pequeno porte, porque em grande maioria das vezes o que nós sempre fizemos foi essa empresa ela é candidata ao Simples Nacional. Mas o que acontece? Agora, em 2018, com o advento da Lei Complementar 155/2016, essa situação mudou bastante. Então, nosso objetivo hoje é trazer alguns alertas para vocês sobre as mudanças que foram implantadas a partir de 2018. A primeira e a grande mudança que tem sido alardeada, principalmente pelo governo, é que foi criada uma nova faixa. Essa nova faixa leva o faturamento até 4 milhões e 800. Então, como nós tínhamos até 2017 3 milhões e 600, aparentemente, o que não é bem verdade, é isso que a gente quer mostrar para vocês, com 4.800 isso cria uma certa folga para as empresas. Mas dentre as mudanças que o governo propôs, ela elevou a faixa, porém ela criou algumas condições. Uma delas, essa faixa, a nova faixa, a sexta faixa, ela que está de 3.600 até 4.800, as empresas que estiverem nesse volume de faturamento, ele continua sendo o Simples Nacional para os tributos federais, mas para os tributos, seja ele estadual ou municipal, ele se transforma num contribuinte normal. Isso é extremamente preocupante, porque se eu sou uma empresa do Simples Nacional parcialmente e depois eu sou um contribuinte normal para efeitos dos tributos estaduais, eu tenho duplicado as minhas obrigações acessórias. Então, o meu contador ele vai ter um trabalho dobrado. O primeiro alerta que nós fizemos foi em relação a esta sexta faixa. Na mudança, o que o governo fez? Haviam 20 faixas de faturamento, elas foram transformadas em 5 faixas de faturamento. Então, os intervalos eles se tornaram maiores quando eu olho de uma faixa de faturamento para outra. Essa sexta faixa ela não existia no ano anterior, então não há que se falar em comparação com a regra de 2017. Então nós vamos propor depois uma reflexão com alguns cálculos sobre especificamente essa sexta faixa e o efeito. Além disso, 2 outros pontos que vieram com a 155/2016 foram, primeiro, o governo criou agora uma mecânica em que você não tem mais o conhecimento da alíquota efetiva da empresa. Vejam, até 2017 o que você tinha era a mecânica de encontrar a receita anualizada ou anual, ou seja, a soma dos 12 meses ou a média vezes 12 até o mês anterior ao que você está apurando, tá? Então os 12 meses acumulados. Você jogaria isso numa tabela, como se fosse uma régua, mede lá na tabela, encontra uma alíquota, aplica a alíquota ao seu faturamento do mês, recolhe e está feito o seu trabalho. Em 2018, a mecânica já não é tão simples. Você tem o mesmo sistema de encontrar a tua faixa de faturamento dos 12 meses anteriores, porém você vai multiplicar por uma alíquota nominal, reduzir uma parcela que é fixa e dividir pela tua receita anual. Isso vezes 100, você encontra uma porcentagem. Essa porcentagem vai ser chamada de alíquota efetiva e sim, essa aplicada sobre a receita do mês. Bom, pela dificuldade que eu tive em explicar isso para vocês, vocês já viram que a simplicidade que se diz com a mudança, ela não existe, ficou bem mais complicado. O governo fez mais uma coisa, empresas que estavam no anexo 3 e anexo 5, hoje elas estão sujeitas
a um índice de empregabilidade. O que quer dizer isso? Você tem a folha de pagamento da empresa, você encontra qual que é a participação percentual dela sobre o faturamento e aí você compara. Se ela for mais do que 28% e essa empresa é do anexo 3, você continua no anexo 3. Mas se ela for menor do que 28% e você está no anexo 3, você se obriga a migrar para o anexo 5. A mesma regra funciona também para o anexo 5 em sentido inverso. Você está no anexo 5. Se você tiver mais do que 28% dessa mão de obra como participação da receita, você migra para o anexo 3, que tem uma carga menor. Se você tiver menos do que 28%, isso no anexo 5, você continua no anexo 5. Então vejam, de novo, a dificuldade em relatar para vocês também demonstra a dificuldade em se fazer cálculos. E mais um detalhe, essa regra do anexo 3 e anexo 5, ela está limitada a alguns tipos de atividade, não são todas as atividades. Esse ano, vocês precisam se apoiar nos cálculos do contador, de outra pessoa especializada, porque corre-se o risco de perder muito dinheiro. No nosso último ponto agora, nós vamos falar com exemplos práticos, apenas analisando, isolando essa sexta faixa para uma empresa do anexo 1 e do anexo 3, para vocês perceberem a distância que está existindo entre a carga tributária dessa empresa pelo Simples comparado ao lucro presumido. Tá? Então, nesse último ponto, a gente fecha com um exemplo prático. Bom, então indo agora ao nosso exemplo prático, eu preparei aqui uma mesma empresa com a mesma estrutura, faturando 4,5 milhões ao ano. Essa empresa tendo a mão de obra correspondendo a 10% do valor do faturamento. Então vejam, por ser 4,5 milhões, ela está na sexta faixa. Ela está entre o 3.600 e o 4.800. Nessa regra da sexta faixa, ela recolhe os impostos federais, ela recolhe como Simples Nacional. Mas o imposto estadual, o ICMS, ela recolhe como um contribuinte normal sobre o total da receita. E aqui nós estamos olhando o efeito anual. Então, resolvendo esse exemplo, eu tenho essa empresa com 4,5 milhões, aplicando a alíquota efetiva dela, eu vou 4,5 milhões vezes 19%, que é a alíquota nominal, o resultado menos 378 mil, a parcela redutora, o resultado disso dividido por 4,5 milhões vezes 100. Encontramos uma alíquota de 10,6%, que se refere apenas a tributos federais. 10,6% aplicado sobre os 4,5 milhões anual, eu tenho um valor de tributo de R$ 477 mil recolhido como Simples Nacional. Bom, se eu fizesse a mesma conta agora pelo lucro presumido, eu teria os 4,5 milhões vezes 8%, que seria a base de cálculo do imposto de renda, lembrando que eu estou trabalhando apenas com tributos federais. Eu teria 8% de base de cálculo, isso é 360 mil. Eu tenho 15%, que é a alíquota do imposto de renda. Como manda a regra fiscal, eu tenho ainda um adicional de imposto de renda de 10% sobre aquilo que ultrapassa R$ 240 mil anual. Então eu tenho 360 menos 240 mil, 120 mil é base de cálculo, 10% disso, eu tenho R$ 12 mil. Depois eu tenho contribuição social, que a presunção da base de cálculo, por sua vez, é 12% sobre os 4,5 milhões. Isso nos dá uma base de cálculo de 540 e 9%, que é a alíquota de contribuição social, 48.600. PIS e COFINS no lucro presumido, via de regra, porque há exceções, obviamente, 3,65% sobre os 4,5 milhões, nos dá 164.250. Ainda, sobre a folha de pagamento, no Simples Nacional eu não tenho essa tributação, mas no lucro presumido eu tenho. Aqui eu trabalhei com a contribuição previdenciária patronal, terceiros e assistente de trabalho, o que totaliza 27,6%. 27,6% sobre a folha anual de 450 mil nos dá 124.200. Totalizando lucro presumido,
eu tenho 403.050, comparado com 477 do Simples. Vejam, aqui eu não estou colocando o ICMS, porque o ICMS ele vai ser recolhido em ambos os casos, tanto no Simples quanto no presumido. Mas quando eu isolo apenas o federal, eu tenho uma carga tributária final do Simples de 10,6 contra 8,96 do lucro presumido. Portanto, aqui valeria a pena fazer o presumido. Eu preciso fazer cálculo. Na sequência, falaremos agora do anexo 3. Vejamos, agora então, se eu tivesse a mesma situação, portanto, faturamento de 4,5 milhões, folha de pagamento correspondendo a 10%, e essa empresa sendo empresa de serviço, que presta atividades daquelas que estão sujeitas à regra da empregabilidade, de novo, olha a dificuldade do discurso, da fala, para explicar a situação dessa empresa. Essa empresa, ela sujeita ao anexo 3, calculando a alíquota efetiva, ela migra para o anexo 5, porque o índice de empregabilidade dela é menor do que 28%. Lembrando que o anexo 5 é sempre mais oneroso. Então eu vou partir para os 4,5 milhões, uma alíquota nominal de 30,5%. O resultado disso reduz 540 mil. O resultado divide por 4,5 milhões e vezes 100 para transformar em porcentagem, eu tenho uma alíquota de 18,5%, lembrando que se refere apenas a impostos federais. Aqui não tem o ISS, que é municipal, e por estar na sexta faixa, ele vai pagar como contribuinte normal, a alíquota variando de 2% a 5%. Ok? Muito bem, então nós temos agora esse cálculo do Simples Nacional para uma alíquota de 18,5% sobre os 4,5 milhões anual. Essa empresa desembolsará R$ 832.500. Se essa empresa fosse para o Simples Nacional, lembrando que o Simples Nacional para empresa de serviço possui a maior carga tributária, mesmo assim, o imposto de renda, que teria uma base de cálculo estimada de 32%, isso daria 1.440.000, ela pagaria de imposto de renda 15%, daria 216 mil, mais o adicional de 10%, que é para a parcela que supera 240 mil anual, ele teria ainda 120 mil. Portanto, de imposto de renda daria um total de 336 mil para uma receita de 4,5 milhões. Ainda assim, teríamos a contribuição social, que também a base de cálculo é 32%, isso daria R$ 129.600. Também PIS e COFINS, que dá 164.260, ou seja, 3,65 sobre 4,5 milhões. Finalizando, eu tenho o INSS, a mesma alíquota concentrada de contribuição previdenciária patronal, terceiros e segurança em trabalho, 27,6% sobre os 450, totaliza 124.200. O somatório de tudo isso, 754.050 e uma carga tributária aplicada sobre o faturamento de 16,76. Lembrando que no Simples, a mesma carga ficou em 18,5%. Vejam, as duas situações, quando você entra na terceira faixa, na sexta faixa, essa que foi criada em 2018, se mostra quando o presumido ele não ganha do Simples, ele fica muito próximo, porque as diferenças vão ser menores a partir do momento que a tua folha de pagamento começa a pesar mais sobre o faturamento. Quanto maior for a tua folha de pagamento, maior é a carga tributária, os encargos sobre folha, e essa diferença se diminui. Mas dificilmente o Simples Nacional vai ser compensador. Então reforçamos o alerta. Não deixem de fazer conta, não deixem de planejar, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, para vocês ficarem sempre informados sobre as novidades. O que nós acabamos de fazer aqui
foi uma reflexão de apenas uma pequena parcela. Eu propus para vocês entenderem um pouco melhor sobre a sexta faixa, comparamos o lucro presumido com o Simples Nacional para o anexo 3 e para o anexo 1. Mas nós temos 5 anexos. Nós temos ainda o lucro real. Lembrem-se sempre que não é uma conta tão simples assim. Nós trabalhamos com variáveis apenas didáticas. Quando você tem na tua empresa uma proposta de trabalhar com lucro real, na verdade uma grande parte da carga tributária ela está embutida dentro da tua estrutura, como por exemplo o ICMS. O ICMS ele tem a participação dentro de compras que gera crédito, o PIS e COFINS tem crédito sobre compras, sobre energia elétrica, sobre aluguel e aí vai. Então quando você vai fazer uma comparação, você precisa desconstruir a forma como foi calculada e reconstruir do lucro real, por exemplo. Ou se você está no lucro real, quer comparar com o presumido, você precisa desconstruir e usar os critérios do presumido. Então tudo isso para dizer, olha, é preciso ir além da aplicação das alíquotas. Eu preciso fazer contas nos mínimos detalhes de aproveitamento de crédito, se eu tenho estoque, se eu não tenho estoque e aí vai. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Se vocês ficaram curiosos com o tema, se vocês gostam do tema, convido vocês a participarem do MTeam em setembro. Confira as informações do site aqui embaixo e conto com vocês, conto com a participação de vocês. Muito obrigado.